Santo e abençoado dia, você empreendedor, empresário, família, comerciante, trabalhador de todas as áreas. Que alegria nesta manhã de segunda-feira, a primeira semana completa do mês de maio, estarmos aqui unidos e reunidos para rezarmos juntos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios, consagrando a Ele os nossos negócios, a nossa profissão. Invoquemos sobre nós a força, o direcionamento do Espírito Santo para bem começarmos a nossa manhã. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E dando continuidade à série com o livro de Neemias, a citação bíblica que nós vamos ver hoje, ela direciona na divisão de trabalho e especialização. Você vai abrir em Neemias, capítulo 3, versículo 1. Neemias, capítulo 3, versículo 1, diz assim: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta das ovelhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Santo e abençoado dia, São Vicente, seja bem-vindo. Deus abençoe o Senhor, a sua família, todos os seus planos e projetos. Ontem estava a família, toda participando do momento formativo da comunidade Missão Resgate, lá no Centro de Evangelização, e a participação também da Santa Missa. É sempre uma alegria reencontrar os irmãos. Só de longe, né, São Vicente? A gente nem chegou perto um do outro. Mas que graça revermos. A alegria, ela transborda no coração dos cristãos. Meus irmãos, pegando essa citação bíblica na divisão de trabalho e especialização, vamos lá. O capítulo inteiro do livro de Neemias, você pode até tirar um tempo, mais dedicado à leitura mais aprofundada e ler o capítulo inteiro. Vai ser muito bom para você. Por quê? Porque o capítulo inteiro ele é sobre organização e organograma. Organização, botar as coisas no seu devido lugar e de uma forma também que seja fluida. Não é somente chegar e colocar esse saco de insumos está aqui, mas ele está atrapalhando, eu vou colocar desse lado. Desse outro lado, eu preciso ver a estratégia do outro lado. Desse lado ele está me atrapalhando, mas do outro lado está fluido ou vai atrapalhar alguém também? Neemias, ele delegou partes específicas do muro, como a gente viu, Estamos vendo o livro de Neemias, onde ele pede carta de recomendação ao rei para construir os muros de Jerusalém. Partes específicas do muro para grupos específicos. Quem são esses grupos específicos? Famílias, sacerdotes, perfumistas, ou seja, cada um naquilo que eles sabem fazer. O segredo da escala é justamente isso, colocar as pessoas certas nos lugares certos, próxima à sua área de domínio. Então, veja só, uma pessoa que tem uma loja que vende, trabalha com vendas, e o melhor vendedor dele bate todas as metas. Não tem um cliente que entre na sua loja sem comprar com aquele vendedor. E ele é tão bom que ele é promovido a gerente geral. Alguns casos pode dar certo, se aquele vendedor se programar, se preparar, mas muitos casos podem não dar certo. Em muitos casos, o dono perdeu um ótimo vendedor e ganhou um péssimo gerente geral.
Mas aí se você coloca ele como um gerente de vendas, pode ser que tenha resultado. Ter uma boa equipe trabalhando com ele, com essa pessoa. Ele trabalhar essa boa equipe para serem vendedores melhores do que ele. Pode se dar bom resultado, né? A pessoa se identifica com atendimento. Aí você vai entregar uma função a ela lá na conferência de estoque. Ou seja, está completamente distante da sua área de domínio. Então, pessoas certas, no lugar certo, ativa a prosperidade do seu negócio. Grava bem isso. Analisa bem, coloca as pessoas certas no lugar certo. Pessoas certas no lugar certo ativa a prosperidade do seu negócio. Que nesse dia de hoje, o Senhor derrame sobre nós a sabedoria para que saibamos gerir bem essa organização do organograma em nossos negócios. Pega a tua arma de batalha e vamos rezar junto o texto do empreendedor, porque batalhas espirituais vencemos com armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Quero acolher a nossa irmã Anaí Alencar. Seja bem-vinda, Anaí. Deus abençoe você, toda a sua família, os seus negócios, seus projetos, os seus planos nesse dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Do primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio, faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dá-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, vamos rezar. Eu convido você a rezar pela vida dos seus clientes. Coloca na presença de Deus clientes novos, clientes antigos, clientes que vestem a camisa do teu negócio, que é mais que um cliente que usa, mas é aquele cliente que divulga também, divulga a tua marca, o teu produto, o teu serviço, os clientes que Deus ainda vai mandar para você desde já. Reza pela vida de cada um deles. Apresenta também todos os teus fornecedores, aqueles fornecedores que são fluidos, negociação, aqueles que são mais difíceis. Coloca todos na presença de Deus. Clientes, fornecedores, colaboradores, funcionários, sócios, gestores, todas as equipes que de uma forma direta ou indireta está ligada ao seu empreendimento, ao seu negócio, ao seu ramo de atividade. Que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, peça a Deus a graça para vencer as forças contrárias que te impede de fazer a vontade de Deus todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, vamos pedir, peça pela sua vida financeira. Coloca diante de Deus a tua vida financeira pessoal. Como você está hoje? Organizada, estruturada, desorganizada, desestruturada, com muitas dívidas? Dívidas que você não sabe nem como concluir, como quitar? Ou você está já organizado, já conseguiu fazer o seu fundo de emergência, de reserva financeira, consegue direcionar bem os seus gastos pessoal, os gastos da casa familiar? Apresenta também a vida financeira do seu negócio, como está neste momento. Clama, coloca tudo diante de Deus e clama a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seus negócios. Estamos começando